Berlim ficou furiosa. Convocaram o embaixador chinês. Apenas um aviso sem aplausos, sem conferência de imprensa. Isso foi arriscado e imprudente. Mas o que desencadeou essa inesperada conflagração diplomática entre as duas superpotências? Às 7h, um jato de vigilância alemão sobrevoa em altitude algures sobre o Mar Vermelho. O seu objetivo, Operação Aspides, uma iniciativa da União Europeia para proteger navios comerciais dos ataques dos rebeldes Houthis, incluindo vigilância de rotina. Embora o céu pareça calmo, o que se segue não é uma patrulha típica. De repente, um navio chinês abaixo aponta um laser de nível militar diretamente para o avião. Houve apenas um flash de luz silencioso, mas agressivo, sem chamada de rádio, sem sinalizador. O feixe atinge o seu alvo. Os operadores da missão da Bundeswehr e a tripulação civil correm para dentro da aeronave chamada de Plataforma Multisensor, ou SMP. Os sensores piscam e os alarmes soam. Eles não têm ideia do que o laser fez, mas sabem que é uma mensagem não apenas hostil. A missão é cancelada em questão de minutos. O avião vira abruptamente e segue em direção a Djibouti. Não houve vítimas nem feridos, mas a mensagem foi claramente recebida em Berlim. O ato é considerado inseguro, inaceitável e imprudente na Alemanha. No mesmo dia, o embaixador chinês é chamado. O que começou como uma patrulha simples se transformou numa grande crise diplomática que pode alterar a abordagem da UE ao crescente envolvimento chinês nas vias navegáveis do Médio Oriente. É muito incomum que potências militares lancem ataques a laser umas contra as outras. Mas e a China e a Europa? Isso é novidade. E quando ocorre numa zona de conflito, durante uma missão de alto risco, todos prestam atenção. O que é o MSP? Que tipo de laser era esse? E por que a China lançaria repentinamente um ataque desses? A história está apenas a começar, então prepare-se. A aeronave alemã em questão não era um drone nem um caça a jato. Era algo muito menos óbvio e muito mais especializado. Conhecida como Plataforma Multisensor, a aeronave operava uma missão híbrida de vigilância militar, enquanto estava registrada como aeronave civil. Era pilotada por uma tripulação civil contratada por especialistas em missões da Bundeswehr para gerir os sistemas a bordo. Os operadores do sistema de missão diretamente da Bundeswehr. Essas MSPs não transportam mísseis. Estão equipadas com sistemas de radar scanners, infravermelhos, ótica de longo alcance, olhos e ouvidos e ferramentas de inteligência eletrônica. As suas funções incluem rastrear os movimentos dos navios, vigiar a superfície do mar e detectar perigos para o transporte comercial europeu. Considere drones de superfície não tripulados, lançamentos de mísseis ou piratas, particularmente em regiões como o Mar Vermelho, onde militantes Houthis, com apoio iraniano, atacaram navios porta-contentores nos últimos meses. Isto leva-nos ao tema da Operação Aspides. A missão, que começou no início de 2024, é a resposta direta da Europa à agitação no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, dois dos canais comerciais mais importantes do mundo. Entre continentes, estas águas transportam tecnologia, alimentos e combustível. A Aspides tinha apenas fins defensivos, sem escalada, sem ataques ofensivos. Apenas vigilância eletrônica, escoltas e patrulhas. No entanto, um navio da Marinha Chinesa acrescentou agora um fator completamente novo a esse cálculo. Que tipo de navio era? Vários analistas de defesa suspeitam que se trata de um contra-torpedeiro, tipo 052 ou de uma plataforma comparável, embora fontes governamentais não tenham confirmado esta informação. Ambos possuem sistemas de contramedidas baseados em lasers. Estas armas podem ser letais se usadas em excesso ou deliberadamente direcionadas, mas são frequentemente utilizadas para cegar drones ou confundir os sistemas ópticos. É aqui que as coisas começam a ficar um pouco estranhas. O Aspides não inclui a China, não estava a funcionar com forças na Europa.
Além disso, autoridades alemãs afirmam que não houve comunicação antes do ataque a laser. Não saiam do local, não se identifiquem. É apenas um palpite. Literalmente, um sinal errado pode se transformar em algo muito pior, porque unidades militares da China, do Semaikokua da Europa e até mesmo do Irã operam em zonas sobrepostas. E isso não foi um erro. Embora os lasers militares possam parecer ficção científica, eles representam um sério risco para qualquer pessoa que realize voos de vigilância sobre águas instáveis. O avião MSP alemão estava em uma rota de observação estável a uma altitude modesta. O suposto navio chinês navegava em águas internacionais abaixo. Em seguida, ligou o que a Alemanha mais tarde descreveu como uma arma laser de nível militar e apontou-a diretamente para o jato de patrulha sem fazer qualquer tipo de contato. Embora os efeitos do laser fossem invisíveis a olho nu, eles existiam. Os sensores ópticos do MSP começaram a falhar. Algumas imagens ficaram vermelhas ou brancas, distorcidas e piscando indicadores clássicos de exposição excessiva ao laser. Essas plataformas rastreiam perigos através do oceano usando óptica poderosa. Essa capacidade pode ser momentaneamente desativada ou talvez permanentemente danificada por um pulso ofuscante. Em segundo lugar, houve um declínio na consciência situacional da tripulação. Os pilotos notaram interferência em equipamentos de monitoramento críticos e sinais de alarme, embora não tenham ficado fisicamente feridos. Isso está de acordo com a exposição à energia direcionada, especialmente se o feixe fosse potente o suficiente para interferir nos equipamentos eletrônicos a bordo. O Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão convocou o embaixador chinês para uma explicação urgente dentro de 24 horas após o incidente. A formulação foi direta. A Alemanha acusou a China de colocar pessoal em perigo e interferir numa missão de segurança da UE, chamando o ataque a laser de completamente inaceitável. E isso é crucial. A Alemanha não foi o único país envolvido. Uma operação multinacional europeia foi atacada. A operação foi prontamente cancelada, de acordo com o ministro da Defesa alemão. Não podemos comprometer a segurança dos nossos funcionários, afirmou. A ação da China foi perigosa, imprudente e escalada. No entanto, as consequências não terminaram aí. O Comitê Político e de Segurança da UE foi pressionado pelas autoridades alemãs para examinar os protocolos de risco. A questão de saber se as forças chinesas devem continuar a ser vistas como observadores passivos ou como potenciais perturbadores numa região volátil foi questionada publicamente por funcionários em Bruxelas. Pequim, entretanto, não disse nada. Nenhuma negação, nenhuma justificação, nenhuma explicação. Nada além de silêncio. Um silêncio planeado e estratégico. E isso é extremamente preocupante. As tensões internacionais não são novidade para a Alemanha. No entanto, não se tratava do Mar da China Meridional ou de Taiwan. Isto estava a acontecer numa área onde a Europa tem o mandato formal de defender uma das rotas comerciais mais importantes do mundo. As regras de combate estão atualmente a ser atualizadas por alguns funcionários alemães, especialmente para missões de vigilância perto de forças inimigas. Outros aconselham prudência para não agravar a situação com a China. No entanto, uma coisa é evidente à porta fechada. Esta interferência não foi normal. O sinal foi óbvio. A NATO até prestou atenção. Analistas confirmam que as principais alianças militares estão agora a vigiar mais de perto o Mar Vermelho, mesmo que a Áspides seja uma iniciativa liderada pela UE. Porque isto foi mais do que um sinal no céu. O sinal foi político. Um sinal visto de Bruxelas a Berlim. Além disso, o Mar Vermelho é mais do que apenas um corpo de água. É uma das vias navegáveis mais importantes do mundo em termos estratégicos. Este pequeno canal é atravessado diariamente por petroleiros e navios de carga que transportam minerais raros, cereais, eletrônica e gasolina. Se esse fluxo for interrompido, os sistemas de abastecimento globais entrarão em colapso.
Essa foi a motivação original por trás do início da Operação Aspedis na Europa, para proteger o transporte civil de ameaças de mísseis e ataques de drones Houthi, resultantes da agitação contínua no Iêmen. No entanto, o que começou como um esforço para impedir os ataques rebeldes está agora a tornar-se algo muito mais significativo, manobrando com grande poder. Silenciosamente, mas de forma constante, a Marinha Chinesa tem vindo a aumentar a sua presença na área. Pequim administra a sua primeira instalação militar no exterior em Djibouti, localizada do outro lado do mar do Iêmen. Oficialmente, é para apoio no combate à pirataria. Informalmente, a Marinha do Exército Popular de Libertação, ou PLAN, usa-a como base de operações avançada completa, com unidades de guerra eletrônica, drones e contra-torpedeiros. Algo ficou muito evidente com este incidente do laser. A China já não se limita a observar. O ambiente de segurança está a ser ativamente moldado, por ela mesmo que isso signifique entrar em combate com soldados da UE numa área que deveria ser uma missão coordenada. Em contraste, a Europa não está habituada a lidar com ações desta natureza por parte de Pequim. É verdade que já houve problemas com tecnologia e disputas comerciais, mas um incidente militar direto. Isso é novidade. Além disso, está a fazer com que Bruxelas reconsidere a sua posição em relação à China, como um possível spoiler militar em regiões distantes da Ásia, além de ser um adversário econômico. Além disso, há a sombra do precedente. Lembre-se de que um contra-torpedeiro chinês lançou um laser semelhante contra um P-8 Poseidon dos Taekwondo sobre o Pacífico em 2020. Washington denunciou a ação. Pequim permaneceu em silêncio mais uma vez. Isso soa familiar. Agora os aliados na Europa estão a ficar inquietos com o mesmo silêncio, porque cada voo de patrulha e cada missão de escolta se torna um potencial ponto de conflito. Se os lasers forem usados como tiros de advertência, ou pior ainda, como experiências. O Mar Vermelho não é a única questão aqui. A China está a tentar exercer força bruta fora das suas esferas de influência convencionais. E, de repente, a Europa está na mira de Pequim. E ninguém quer cometer erros num mundo onde já existem tantas zonas de conflito que se sobrepõem desde o mar da China Meridional até a Ucrânia. O diálogo nas salas de planeamento militar da UE mudou. Todas as reuniões começam com uma pergunta: foi um aviso ou um incidente isolado? Se a China tinha uma mensagem a transmitir, ela foi claramente compreendida. Um laser de alta energia foi utilizado para interferir com o MSP, apesar de este estar desarmado, a missão ser legal e o espaço aéreo ser intencional. Não é uma coincidência. Trata-se de uma manobra de pressão consciente. Talvez até mesmo um esforço para redefinir quem está autorizado a operar na área. As autoridades europeias enfrentam agora um dilema estratégico. Parecem fracas se alterarem as suas rotas de patrulha para evitar os barcos chineses, como se estivessem a recuar de uma missão de proteção do comércio internacional. No entanto, correm o risco de mais conflitos se continuarem a voar perto e com firmeza. Um único movimento inoportuno ou uma falha na comunicação pode levar a uma escalada no mundo real. O ângulo técnico é outro. O MSP e outros aviões de vigilância da UE não estão protegidos contra ataques a laser. Nunca deveriam estar juntos. No entanto, isso poderá ter de mudar depois disto. As contramedidas laser para aeronaves de combate têm sido discutidas pela NATO há muito tempo. Movimento rápido dos sensores, proteção térmica e ótica de filtragem. No entanto, essas discussões estão agora a ganhar velocidade em Berlim e Bruxelas. Em segundo plano, vários países da UE estão a solicitar procedimentos coordenados para lidar com ataques de energia direcionada, algo que era praticamente ignorado nos manuais de defesa até recentemente. E quanto às questões jurídicas, igualmente espinhosas. De acordo com especialistas militares, a menos que a interferência do laser resulte em vítimas ou danos físicos, o direito internacional não a classifica explicitamente
como um ataque armado. Mas estas armas são atraentes precisamente por causa dessa lacuna jurídica. Elas tornam difícil distinguir entre escalada e provocação. E agora não há dúvida de que a missão Áspides continuará. O avião alemão foi temporariamente retirado de serviço. As patrulhas estão de volta à ação. As rotas foram ligeiramente modificadas. As tripulações voam agora com um olho no que brilha lá embaixo e outro na água. A verdadeira mudança é mental e não tática. A China fez recentemente a UE reconhecer que somos mais do que meros mantenedores da paz. Um feixe invisível de cada vez, somos participantes num jogo cujas regras estão a ser alteradas. Apenas um laser, sem destroços, sem vítimas. No entanto, é um novo capítulo na segurança europeia. O que aconteceu no Mar Vermelho foi um teste de resistência, não um acidente. Para a resolução diplomática, para as normas de engajamento e para a capacidade da UE de funcionar num mundo onde as antigas fronteiras da projeção de poder já não são aplicáveis. A UE está a examinar os seus procedimentos após a resposta rápida da Alemanha. No entanto, não está claro qual é a lição mais importante a tirar daqui. A China está a avançar não apenas a ascender para áreas que a Europa anteriormente considerava neutras ou seguras. Um raio de cada vez, a ilusão foi simplesmente destruída pelo fogo. As patrulhas continuam por enquanto. Todos os MSP no ar são agora um alvo possível, mas a Áspides continua em movimento. Não para sinais nem para mísseis, para perturbações e lasers. Estes são os instrumentos do conflito contemporâneo. Sempre deliberados, embora nem sempre barulhentos ou explosivos. Resta uma questão significativa. Que limites a China não violará a seguir se está disposta a atacar um avião europeu em missão defensiva legítima? O que você acha? A Europa deve responder com o envio de caças de escolta e escudos laser para fornecer uma proteção mais robusta, ou deve concentrar-se na moderação e na diplomacia? Lemos todos os seus comentários, por isso, partilhe a sua opinião. Apesar da sua rápida execução, o episódio do Mar Vermelho representa uma mudança significativa no curso dos conflitos armados contemporâneos. O ato em si, um laser de nível militar atingindo um avião de vigilância, bem como as circunstâncias que o rodeiam, são o que o tornam particularmente digno de nota. Não foi um momento de combate feroz e caótico, mas sim uma decisão consciente, tomada num cenário já congestionado, com presenças militares sobrepostas em circunstâncias de relativa calma. A decisão de Pequim transmite intenção e confiança, e obriga a Europa a reavaliar as suas premissas de política externa pela primeira vez em décadas. Embora tenha havido historicamente atritos marítimos no Mar Vermelho, a maioria deles ocorreu entre entidades regionais como piratas somalis, forças costeiras sudanesas e rebeldes Houthis do Iêmen, e não entre superpotências. Essa equação foi alterada pelos acontecimentos ocorridos no início de 2025. A China tem uma longa história de envolvimento nesta área. As suas instalações navais no Djibouti estão em funcionamento desde 2017 formalmente, como parte de operações de ajuda humanitária e anti-pirataria. No entanto, o ataque a laser de Pequim a uma plataforma de monitorização da UE indica que está agora pronta para influenciar ou perturbar agressivamente o panorama da segurança marítima fora da Ásia. Em termos técnicos, os lasers de nível militar situam-se algures no meio do leque de atividades hostis. Quase nunca produzem o tipo de devastação instantânea e óbvia que as armas cinéticas ou os mísseis causam. São antes instrumentos precisos destinados a cegar, confundir ou incapacitar. Neste caso, a plataforma multissensor alemã utilizava ótica potente, que é exatamente o tipo de aparelho que os lasers pretendem atingir. Qualquer coisa, desde cegueira temporária até deterioração de hardware a longo prazo, pode resultar de danos a esses sensores.
Além disso, é muito mais difícil demonstrar intenção ou quantificar danos precisos do que com um ataque com mísseis. É possível tirar vantagem tática dessa ambiguidade. O cálculo para a China é simples. Um ataque a laser transmite uma mensagem dissuasiva poderosa sem causar o mesmo nível de indignação mundial que um ataque com mísseis ou uma colisão direta. Sem ultrapassar os limites que normalmente exigem retaliação militar, testa-se os procedimentos de reação do adversário, examina-se a sua resiliência tecnológica e recolhem-se dados sobre como reagem. Por causa disso, eventos envolvendo energia direcionada têm aumentado em todos os lugares do Mediterrâneo ao Mar da China Meridional, frequentemente permanecendo sem notificação durante meses. Os estrategas de defesa europeus têm agora de enfrentar a realidade preocupante de que, apesar dos avanços tecnológicos significativos, as forças armadas do continente não estão todas igualmente preparadas para lidar com ameaças de energia direcionada. O F-35 e o Eurofighter Typhoon, dois dos caças mais sofisticados da OTAN, começaram a incorporar defesas como escudos sensores, revestimentos filtrantes e movimentos anti-laser. No entanto, tais circunstâncias nunca foram consideradas na construção de plataformas como o MSP, que voam com matrícula civil por questões de custo e flexibilidade. Não são concebidos para resistir a ataques energéticos ou elétricos, mas sim para serem duráveis e recolher dados. Existem inúmeras ramificações para as missões marítimas da UE. Missões como a Operação Aspides perdem credibilidade se mesmo voos de vigilância desarmados podem ser interrompidos a qualquer momento. Estas patrulhas são essenciais para que os navios mercantes identifiquem e dissuadam perigos antes que se tornem mais graves. A rede de proteção enfraquece e os atores oportunistas podem testar as lacunas se essas patrulhas ficarem cegas, mesmo que por um curto período de tempo. Isto pode dar mais confiança a atores não estatais, como milícias apoiadas pelo Irão, redes regionais de contrabando, ou mesmo grupos organizados de piratas, além de potências estatais, como a China. Há agora duas questões a serem discutidas no Comitê Político e de Segurança da UE e na Chancelaria de Berlim: como reforçar os recursos a longo prazo e como reagir a curto prazo para dissuadir futuros incidentes. Algumas vozes apoiam uma dissuasão visível, especialmente de nações como a França e a Polônia. Isto inclui o envio de jatos de escolta, armados com aviões de vigilância, vulneráveis à expansão da cobertura de radares e contramedidas eletrônicas, e a demonstração através de uma postura firme de que a interferência não será aceita. Outros, como a Itália e alguns funcionários alemães, defendem uma reação mais moderada, mas não menos enérgica, que inclui sigilo operacional, avanços tecnológicos e canais diplomáticos secretos que enviam avisos diretos, mas silenciosos a Pequim. O quadro estratégico mais amplo é igualmente complexo. Nos últimos 5 anos, a UE aumentou seu envolvimento em matéria de segurança no Oceano Índico e no Indo-Pacífico, principalmente em colaboração com democracias com ideias semelhantes, como a Austrália, a Índia e o Japão. Embora a maioria destas ligações tenha sido diplomática e econômica, a cooperação em matéria de segurança está a expandir-se. À medida que os funcionários europeus tomam consciência de que os problemas causados pelo desenvolvimento naval mundial da China se estendem para além do Mar da China Meridional e do Estreito de Taiwan, o incidente do laser pode acelerar essa tendência. A resposta de Washington refletiu em grande parte as preocupações da Europa. Dado que o posto avançado de Djibouti fica a apenas 6 milhas de uma importante instalação militar americana, as autoridades do Tebialer e Aiwa há muito que manifestam apreensão a este respeito. Em 2018, pilotos americanos detetaram interferência laser na mesma região que acreditaram ter sido causada pela base chinesa. Embora Pequim tenha refutado essas acusações, a tendência é evidente: o Corno de África e o Mar Vermelho
estão a tornar-se uma região disputada pelo domínio estratégico e tecnológico. O vazio jurídico em torno das armas de energia, direcionada ao abrigo do direito internacional, é um aspecto muito preocupante. A utilização de lasers destinados a cegar permanentemente a visão sem ajuda é proibida pelo Protocolo de 1995 sobre armas laser cegantes. No entanto, este não descreve especificamente a interferência em sensores de nível militar como um ato de agressão, nem aborda os lasers direcionados para equipamentos ópticos. Os estados podem ir mais longe sem violar oficialmente os tratados estabelecidos graças a esta ambiguidade jurídica. Isto representa um desafio para a UE, que baseia grande parte da sua política internacional no respeito pelo direito internacional, como reagir com firmeza, sem criar precedentes que contradigam os seus próprios valores. A parte operacional vem a seguir. Existem outras missões da UE em perigo além da Operação Aspides. Existem atividades semelhantes de escolta e monitorização em curso no Golfo da Guiné, no Mediterrâneo, e até mesmo em algumas áreas do Ártico. Os potenciais inimigos estão agora cientes de que os olhos aéreos da UE podem ser alvo de ataques em cada uma destas regiões, sem que isso implique uma escalada imediata da ação militar. Em qualquer número de pontos estratégicos, essa informação por si só tem o poder de alterar o cálculo do risco. Os responsáveis pelo planeamento da defesa europeia estão a analisar várias opções de ajustamento. Em primeiro lugar, as atualizações tecnológicas incluem o reforço dos sistemas de comunicações contra interferências, a adição de sistemas automatizados de retração de sensores que protegem equipamentos críticos quando é identificada uma ameaça e a instalação de filtros laser nos sistemas ópticos de vigilância. Em segundo lugar, os ajustamentos táticos incluem a troca de dados em tempo real sobre a detecção de ameaças em toda a rede militar da UE, o ajustamento das rotas e altitudes das patrulhas e a melhoria da coordenação com os recursos navais dos aliados. Em terceiro lugar, as mensagens estratégicas implicam afirmar inequivocamente, tanto em contextos públicos como privados, que os ataques aos recursos das missões da UE serão retaliados de forma proporcional. Quer isso signifique impor sanções, proibir a participação em quadros de cooperação marítima ou mobilizar contracapacidades em áreas de preocupação. É igualmente importante examinar as razões da China para correr este risco. Segundo alguns comentadores, a decisão do comandante de expulsar as forças da UE de uma zona sensível para as atividades navais chinesas foi tomada a nível local. Outros viram nisso um teste à determinação europeia e um aviso a Washington de que a China pode projetar o seu poder e sabotar alianças em zonas distantes dos seus mares territoriais como parte de um padrão estratégico mais vasto. O momento em que ocorreu o incidente dá credibilidade a esta última interpretação. O incidente ocorreu pouco antes de uma importante cimeira de segurança do BRICS, onde Pequim pretendia afirmar-se como contrapeso ao domínio marítimo ocidental, e apenas algumas semanas após manobras navais conjuntas entre a China e a Rússia no Mar Arábico. Independentemente do motivo, o sinal foi recebido. Além disso, este conflito atinge o cerne da economia mundial, em contraste com conflitos isolados em pontos críticos convencionais. Aproximadamente 12% do comércio mundial ocorre no Mar Vermelho. Mesmo perturbações simbólicas aqui têm um impacto rápido nos mercados internacionais. São possíveis aumentos repentinos nos prêmios de seguro das rotas marítimas. As mobilizações militares são revistas. As narrativas políticas mudam. Pequim vê a sua inclusão nessa equação como uma demonstração de força e um lembrete para o resto do mundo de que a influência da China se estende além do Pacífico Ocidental. Na prática, isso significa que a UE terá de reavaliar a composição das suas forças para missões marítimas de longo curso. Confiar em alguns aviões de vigilância especializados e mal defendidos pode já não ser suficiente.
o planeamento das missões irá centrar-se cada vez mais na redundância, na resiliência e na proteção em camadas. O mesmo se aplica às escoltas navais. Os navios podem necessitar de uma melhor coordenação com os meios aéreos, além de sistemas mais resilientes contra drones e lasers. Este episódio levanta também uma questão filosófica mais ampla sobre a natureza da projeção de poder no século XXI. As ferramentas mais destrutivas podem já não ser as mais eficazes para influenciar comportamentos hostis. É possível exercer pressão sem lançar um único míssil ou causar baixas recorrendo a lasers, ciberataques e falsificação de sinais GPS. No entanto, estas armas podem ter repercussões estratégicas significativas. Geram incerteza, exigem reações e utilizam recursos, tudo isto com potencial para inclinar a balança num teatro de conflito. A Europa precisará de mais do que apenas hardware para se adaptar a esta nova realidade. Será necessária uma mudança mental, o reconhecimento de que a competição entre grandes potências não se restringe a áreas rotuladas como zonas de guerra e que as linhas da frente dessa luta podem surgir repentinamente em áreas anteriormente consideradas de baixo risco. Além disso, implica formar parcerias que vão além das fronteiras convencionais da OTAN e alavancar interesses comuns com nações que dependem de rotas marítimas abertas e desobstruídas como os estados do Golfo e as nações costeiras da África Oriental. Todos os atores, não apenas a China, acompanharão de perto a resposta da UE nos próximos meses, enquanto determinam até onde podem ir sem enfrentar forte oposição. Berlim e Bruxelas correm o risco de criar um precedente que incentive mais interferência se optarem por responder de forma subtil. Correm o risco de intensificar uma situação que atualmente está abaixo do limiar do conflito armado se reagirem com demasiada força. Encontrar o equilíbrio ideal incluirá tanto ações concretas como sinais intencionais. O incidente do laser no Mar Vermelho já não é apenas uma disputa diplomática, isso é claro. Ele serve como um exemplo de como o combate estratégico está a mudar. E como a precisão na interrupção, a visibilidade e a negação podem ser mais importantes do que o poder de fogo bruto. O sucesso nesse cenário será de quem conseguir antecipar os perigos invisíveis antes que o próximo raio atinja o alvo. Porque os mísseis nem sempre iniciam o contacto na sociedade atual. Às vezes a luz é invisível até atingir o alvo. Obrigado por assistir.